pessoal, eu sou o Eduardo e você está assistindo o Grande Bosta. Eu hoje vou fazer um vídeo sobre seriados que você não deve assistir. As 5 pessoas que já se inscreveram aqui no canal já devem ter percebido que eu sou viciado em seriados e em filmes também. Eu acompanho em média 40, 42 seriados e filmes constantemente. E é sempre bom indicar alguma coisa que a gente gosta ou que a gente não gosta. E essa é a ideia desse vídeo. Antes de falar sobre os seriados, eu vou explicar o porquê do nome do canal que umas 3 pessoas já me perguntaram. Na verdade, o nome do canal ia ser outro, e conversando com alguns amigos, falando da ideia de abrir o canal, um deles virou e falou assim: nossa, Grande Bosta. E aí surgiu a ideia do canal se chamar Grande Bosta, justamente porque não tem nada sério aqui, tá bom? O primeiro seriado que eu não indico ninguém pra assistir é o Grey's Anatomy. Eu acabei de assistir o 20º episódio da 13ª temporada e me deu vontade de mandar alguns tweets para a diretora, executora, redatora principal, que é a Shonda Rhimes. Na verdade, o Grey's Anatomy já está no ar há 13 anos, foi renovado por mais 2 temporadas, e o grande problema dessa série é que uma vez que você começa a assistir, você não consegue parar. São 13 anos sofrendo sequencialmente, não tem um ano de temporada, não faz a gente sofrer. E eu tenho a impressão de que Grey's Anatomy tem alguma mudança, causa alguma mudança neurológica, porque você não consegue largar o seriado. Todo ano tem tanta tragédia, tem tanta morte, tem tanto sofrimento no seriado, que eu prometo que eu nunca mais vou assistir um episódio. E na semana seguinte, lá tô eu assistindo novamente. Pra quem não acompanha a série, a história se passa num hospital que tem algum problema naquele terreno onde ele foi construído, porque todo mundo morre nesse seriado. Os melhores personagens morrem ao longo dos 13 anos. É tragédia, tem tiroteio, tem helicóptero que cai, tem terremoto, tem ambulância que tem problema, tem... Tudo acontece com eles, o avião deles cai, e eles vão todos morrendo ao longo dos 13 anos e novos personagens vão surgindo. Alguns muito chatos, como atualmente a gente tem... Nossa, quem é que gosta de Karev, Alex Karev, quem é que gosta da Kepner, que são médicos desse hospital. E os personagens que a gente mais gosta, que a gente se apaixona, acabam sempre morrendo. Essa semana, no o penúltimo episódio dessa temporada, a produtora resolveu fazer de novo uma cena de avião, e todo mundo que assiste o seriado é traumatizado com um episódio antigo lá atrás de uma queda de avião que uma das principais personagens morre, a Alexia, que todo mundo era apaixonado por ela. Então a gente revive todos os traumas das temporadas anteriores. Então esse é o primeiro episódio que eu não recomendo assistir, a não ser que você tenha tempo sobrando. Porque se você parar pra pensar, enquanto você assiste esse seriado, você que assiste Grey's Anatomy desde o início da primeira temporada, você já parou pra pensar que enquanto eu e você assistimos esse seriado, uma pessoa fez faculdade de medicina, fez a residência, fez o mestrado e deve estar no meio do doutorado, e a gente assistindo 13 anos de um seriado. Gente, 13 anos! É mais longo do que muito casamento por aí. Então assim, a não ser que você tenha muito tempo sobrando, muitas lágrimas pra chorar, né? E vontade de gritar depois de cada episódio, aí você... Um outro seriado que eu não recomendo, primeiro porque é um dos seriados mais lindos que eu já assisti, né? É um dos que eu assisti durante todos os anos e esperava semanalmente, e que foi o ícone de uma geração, que é o Gossip Girl. Gossip Girl conta a história de um grupo de amigos que vivem em Nova York, são os filhinhos de papais riquinhos de uma área bem específica de Manhattan. E o interessante desse seriado é que durante muitos anos ele foi o hit de uma geração. Todo mundo sabia as falas, todo mundo sabia as histórias, todo mundo acompanhava os romances, mas ele tem como trama central situações de distorção de personalidade. Eu e a Denise já publicamos um artigo que fala sobre esse seriado, descreve um pouco da personalidade deles, mas o que é interessante é você ver como a maldade, a perversidade, ela acabou virando uma coisa habitual numa geração. Ao longo dos anos, enquanto eu assisti esse seriado, eu sempre desconfiei que as personagens principais tinham algum transtorno de personalidade, mas elas eram novas, eram adolescentes. Só depois, quando elas completam 18 anos e você continua acompanhando a série, que você pode ter certeza que aquele grupo de amigos ali, eles representam o que a gente chama em psicopatologia o cluster B de transtorno de personalidade. Você tem um antissocial, você tem um narcisista, você tem uma histriônica dramática exagerada, você tem uma borderline totalmente distorcida, sem moral, impulsiva. Então assim, é um seriado que te apega muito pelos personagens, a história é muito pesada, né? Mas você vai sofrer, você vai chorar, e são 6 anos... São 6 anos de seriado. Você acompanha a história deles no ensino médio e depois quando eles vão para a faculdade. Você acompanha adolescentes mimados,
adolescentes mal criados, malvados, que acabam se tornando adultos com falhas de caráter. E isso eu acho que é o mais interessante da série. Mas se prepare, porque você não vai conseguir parar de assistir se você começar. Ele deve ter disponível em alguma dessas redes de streaming, mas é um seriado que eu também não indico se você não quiser sofrer. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve aqui embaixo no canal, dá um like também no vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.